Olá! Vim comentar com vocês uma questão da Fundação Carlos Chagas, Manaus Prev de 2021, analista previdenciário. Questão de raciocínio lógico matemático que diz o seguinte: ao longo de um mês, uma vinícola produz 6 lotes de um vinho. Os lotes são numerados sequencialmente de 1 a 6, conforme vão sendo fabricados. Ou seja, primeiro faz o lote 1, depois o lote 2 e assim sucessivamente até o lote 6. Para a venda, o setor responsável deve vender primeiro os lotes que estão em estoque, que foram fabricados mais recentemente. Os 6 lotes, se eles forem vendidos no mesmo mês, uma ordem de vendas que não atende às orientações da empresa é... Bom, então ficar atento a essa informação de que deve ser vendido primeiro os lotes mais recentes. Por exemplo, se já fabricou os lotes 1 e 2, vai vender primeiro qual lote? O 2, tá? Já fabricou os lotes 1, 2 e 3, o que vai vender primeiro? O 3. Então, letra A. Pode ser assim? 1, 2, 3, 5, 4 e 6? Vamos pensar se pode ou não? O que acontece aqui, ó? Fabricou o lote 1 e vendeu. Tudo bem. Produziu o lote 2, vendeu. Tudo bem. Produziu o lote 3 e vendeu. Também tudo bem. Daí aqui, como é que vai vender o 5 primeiro? Já produziu os lotes 4 e 5, daí vende primeiro o 5, para depois vender o 4. Depois produz o 6 e vende o 6. Então, a letra A satisfaz as orientações da empresa, tá? Pode ser. Então, na letra A, o que acontece, ó? Produziu o lote 1 e vendeu. Produziu o lote 2 e vendeu. Produziu o lote 3 e vendeu. Daí produziu os lotes 4 e 5, vendeu o 5 primeiro, tá? Vendeu o 5. Daí depois vende o 4. E depois produz o 6 e vende o 6. Tá? Então, letra A pode ser, ó. Produziu 1 e vendeu 1. Produziu 2, vendeu 2. Produziu 3, vendeu 3. Produziu os lotes 4 e 5, vendeu o 5 primeiro. Depois vendeu o 4, depois produziu o 6 e vendeu o 6. Então, a letra A está de acordo com as orientações da empresa. Depois, na letra B, 1, 3, 5, 6, 2 e 4. Pode isso? Será que a letra B pode? Vou fazer aqui embaixo a letra B, ó. Letra B, vamos pensar junto se pode. Pode ser nessa ordem 1, 3, 5, 6, 2 e 4? Produziu o 1, produziu o lote 1 e vendeu. Tudo bem. Depois, produziu o lote 2 e o 3, vendeu o 3 primeiro. Então, vendeu o 1, depois o 3, tá tudo bem. Vendeu o 1 e o 3, daí depois produziu o 4 e o 5. Produziu o lote 4 e o lote 5, daí vende o que primeiro? Vende o lote 5. Vendeu o lote 5. Depois... já tinha produzido aqui, que não foi vendido ainda, o 2 e o 4. O 2 e o 4 não tinham sido produzidos, já tinham sido produzidos sem terem sido vendidos. Então, na letra B, vendeu o 1, depois vendeu o 3, depois vendeu o 5. Produziu o 6. Produziu o vinho 6, o lote 6. Produziu o 6. E vendeu o 6. Tudo bem até aqui, ó. Vendeu o 1, vendeu o 3, vendeu o 5, vendeu o 6. Só que daí, depois disso, já tinham sido produzidos os 6 lotes. E faltava vender o 2 e o 4. Então, todos os 6 lotes já estavam produzidos. E faltava vender apenas o 2 e o 4. Qual é o lote que deve ser vendido primeiro? Entre o 2 e o 4, qual é o lote que vende primeiro? O 4, que é o produzido mais recentemente, né? Então, o próximo passo aqui deveria ser vender o 4. Mas na alternativa B,
tá colocado que ele vende primeiro 2. Então, tá errado, tá? Ele não pode vender primeiro 2. O correto seria vender o 4 e depois o 2, para seguir as orientações da empresa. Por esta razão, olha só, por essa razão, a alternativa B é a resposta correta da questão. Tá? O que não satisfaz, o que não atende às condições da empresa é vender os lotes 1, 3, 5, 6, 2. Ó, esse aqui é o problema, ó. Vendeu o 2 antes do 4, tá? Então, a alternativa B de bola é a correta.